dentro do gol do goleiro do São Paulo. Vamos para o início da partida. Carlos Eugênio Simon autoriza, bola rolando, está valendo, começa São Paulo e Vasco pelo torneio Rio-São Paulo, segunda rodada. E já com a primeira falta cometida pelo Edinho sobre o Belete, que você está revendo. Veja o França na cobrança para o Kaká, dominou, Kaká, chegou Jéder, vai Elton para defender. Começa com tudo o jogo, que bola do Belete, olha o Kaká com estilo. O toque não saiu muito forte, o Jéder atrapalhou o suficiente para evitar o primeiro gol do jogo. É a segunda falta da partida. Agora do Kaká sobre o Felipe voltando ao Vasco da Gama, com a camisa número 10, jogando no meio de campo. Definitivamente agora, homem de criação no futebol brasileiro, o Felipe. Leonardo buscando o Euler, recuperação de Lino. São Paulo tem 3 desfalques, o Gustavo Neri, lateral esquerdo titular, é um deles, está jogando Lino. Os outros desfalques, o Fábio Simplício e o Júlio Santos, todos expulsos na primeira partida do São Paulo contra o Jundiaí. O repórter César Augusto acompanhando todas as informações do São Paulo para você. Bobeira do Júlio Batista, Felipe ficou com a bola e sofreu a falta. Impresso o Felipe, arrumando para o Euler. Levou para o pé esquerdo, arrumou no comando, fácil para o Rogério. Pelo lado do Vasco, o único desfalque é o meio-campo Jamir, com um problema na panturrilha, que está sendo substituído por Gomes. Evaristo de Macedo fez essa opção aos 69 anos, cheio de energia, o técnico do Vasco. O repórter José Ilan acompanhando tudo do Vasco da Gama para você. Lino com o chileno Maldonado. Aí recebe o Júlio Batista. Belete, também convocado para a seleção brasileira, quinta-feira, Brasil e Bolívia. Reinaldo, França, a devolução não foi legal. A expectativa é muito grande, né, para o desenvolvimento da dupla França-Reinaldo. Por enquanto com França mais dentro da área, pelo menos era a expectativa. Até por uma questão física, né, pela primeira vez em anos, os clubes do Brasil puderam fazer uma pré-temporada legal. Mas o França, em função da negociação, só voltou a treinar essa semana, por isso que ele não está ainda fisicamente dentro da normalidade para a época do ano. Veja o Kaká, arrumando no Reinaldo, tem liberdade o Reinaldo. Recebeu, tocou no França, não domina. Briga o França, ganha do Edinho. Aproximação do Belete. Aí o França faz o cruzamento, o corte do Jéder. E o primeiro escanteio do jogo. Certa facilidade do São Paulo em chegar ao gol do Vasco, hein? Menos de 5 minutos, por aí, o São Paulo chegou 2 vezes com perigo. Falha de marcação na última linha de defesa do Vasco. Vai lá o Adriano para fazer a cobrança do escanteio. Bola curta no Belete. Olha o cruzamento aí, a chance no corte do João Carlos. Romário. Euler está de volta. A pedido do Baixinho, contrato renovado. Vai para cima do Maldonado, corte do Maldonado, sobra com o Kaká. Você viu a bolinha pintando aí na tela da Globo e você já se acostumou, né? Toda vez que pintar a bolinha é porque tem gol acontecendo. E o gol é do Fluminense. Gol de César. América 0, Fluminense 1, jogo lá em Edson Passos. Lembrando que apenas os 4 mais bem colocados se classificam para a fase semifinal do Rio-São Paulo. São 16 times. E há rebaixamento. Não são os 2 últimos, não. São os piores colocados. Um do Rio e outro de São Paulo. Só como exemplo, né? Os 2 últimos hoje, América do Rio e Americano. Mas cairia o 14º, que é o São Caetano, o pior paulista, e o Americano, o pior carioca. Como sai, o Romário recebendo. Leonardo. Chega Lino, aperta. Fica com a bola. Esse é o Adriano. Despretensiosamente veio treinar no São Paulo ano passado. E acabou ganhando a condição de titular no time, o Adriano. Claramente esse regulamento é feito no sentido de evitar a concentração de clubes do mesmo estado no torneio, né? Exatamente, ao longo dos anos, do número de clubes de cada estado.
Aí o Kaká. Júlio Batista, França se manda. Olha o Júlio Batista, a bola sobra com o Reinaldo. Marcado pelo Edinho. Reinaldo levantando, França dominou, tentou jogar no comando com o Adriano, foi muito forte. Mais uma vez o Elton trabalhando. O Vasco tem um retrospecto muito favorável no confronto pelo Rio-São Paulo. Além dos 7-1 do Campeonato Brasileiro, que ficou para a história do São Paulo, porque é a maior derrota que o São Paulo já sofreu na história dos brasileiros. O confronto pelo Rio-São Paulo, 21 partidas, 5 vitórias do São Paulo, 12 vitórias do Vasco. O trabalho do Leonardo. Léo Lima. A grande revelação do Vasco no último Campeonato Brasileiro. A inversão não foi muito legal, mas Edinho volta para corrigir. O gramado excepcional no Morumbi. Olha o Edinho aí. Euler na área. Romário também. Vem o cruzamento para o Euler. Menino. Defendida está jogando com o Maldonado. Adriano devolve mal. Recuperação do Léo Lima. Aí o Felipe. O Romário acabou tocando de presente. Lino. Agora com o Adriano. Veja como ficou cercado o Adriano, né? Procurou de um lado, procurou do outro. Mas saiu jogando. Adriano buscando o Kaká. Donizete na marcação. E a falta cometida pelo Kaká sobre o Donizete. Nós vamos ver o gol do Fluminense. Primeiro gol na rodada do domingo. Olha só, cruzamento. Bola toca na trave e na volta César manda para o fundo da rede. Muito sol também lá Edson Passos. Nelson Batista tem 51 anos, o técnico do São Paulo. É o jogo de número 42 na volta dele ao comando aqui do tricolor do Morumbi. Edinho. Olha o Euler, jogando do lado esquerdo nesse princípio do jogo. Trabalho do Gomes, mais uma promessa aí das categorias de base do Vasco da Gama. Esse é o Leonardo. Felipe, marcado pelo Maldonado. Sempre habilidoso o Felipe. Adriano, Leonardo, a sobra do Lino. Em profundidade para o Reinaldo, com ele o Jeder. Jeder que já fez um gol neste Rio São Paulo no empate 3-3 contra a Ponte Preta no último domingo. São Paulo também empatou 3-3 com 3 jogadores expulsos, vencia por 3-1, mas cedeu empate ao Jundiaí no finzinho do jogo. Olha o Gomes. E a falta sobre ele. Muito próximo, Cima marcando, a torcida do Vasco que está presente, aproveitando para se manifestar aqui no estádio do Morumbi. Uma curiosidade sobre o Gomes, que tem 21 anos, é que até os 18 ele jogava no futsal do Vasco. Olha o Romário aí, balançou o corpo, enganou na primeira o Belete, deu atrás com o Leonardo, tem o lateral do Vasco. Chegou o Emerson tirando, aí Donizete. Buscou o Euler. Sempre com velocidade o Euler, nos lados do campo. Trouxe para a área o Euler. Vai, que lance do Euler. Tentou o cruzamento para o Leonardo. A bola tocada a escanteio. Grande lance do Euler. Com habilidade, foi para cima, ganhou do Emerson. Do Lino também. E o Belete acabou jogando para escanteio. Se ele deixa a perna, cava o pênalti. Pulou por cima quando o jogador de São Paulo e ele acertar no pé. O Felipe para fazer a cobrança, são 9 minutos do primeiro tempo. Jeder está lá para tentar a cabeçada, ele fez um de cabeça no último domingo. O Romário e o Belete se enroscaram, só tiro de meta favorecendo o São Paulo. Os internautas de todo o Brasil, você está vendo o lance aí do Romário com o Belete? Antes dos internautas, Marcília, alguma irregularidade nesse lance? Não, entre choque natural, o Romário evidentemente sentindo o Belete atrás, ele diminui a velocidade para tentar provocar justamente o contato e eventualmente a marcação de uma penalidade que não houve. Romário completa 36 anos na próxima terça-feira.
Adriano com o chileno Maldonado. E aí o França. Buscando o Kaká. Fez a falta o Kaká em cima do Leonardo. Internautas de todo o Brasil participando. Temos uma enquete neste primeiro tempo para você. Você navegando pela internet, que laterais direitos você gostaria de ver na seleção brasileira na Copa de 2002? Nós temos essas opções: Alessandro do Flamengo, o Baiano, que já esteve na seleção algumas vezes, o Belete do São Paulo, o Cafu do Roma e o Anderson Lima do Grêmio. Nós começamos pelo gol, na transmissão do jogo do Flamengo na última quinta-feira. Hoje a posição é a lateral direita. E assim nós vamos até completar a formação do time. Você tem o endereço aí para continuar participando conosco e dar o seu palpite, né? Mas os laterais direitos, você acha que devem ser convocados para a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo? Estamos a 123 dias da abertura oficial da Copa do Mundo, Japão-Coreia. Jogo de abertura, França e Senegal. Um gol pintando, já a informação do gol para você. O Jundiaí faz 1-0. Gol de Jean Carlos em cima do São Caetano, lá no Anacleto Campanella, hein? É o estádio do São Caetano, que foi realizado a final do Campeonato Brasileiro. Jogada do Kaká, fazendo a falta sobre o Leonardo. Aliás, o juiz não quer saber de brincadeira, não. Foi lá e puniu o Kaká com o cartão amarelo pela falta cometida sobre o Leonardo, Marcília. E com justiça. Ele não viu a bola já estava bem distante. Foi para parar a jogada. São Paulo começou criando Noronha, mas o Vasco adiantou bem. O time está jogando e buscando as oportunidades também. Acertou mais a marcação ali no meio do campo. Resta acertar mais ainda o passe. Está errando nesse penúltimo passe aí. Aí o Felipe. Como agora. Outro erro, o Júlio Batista ficou com a bola. Recupera o Vasco, Gomes no Euler. Tentou no Léo Lima. Belete tira, a bola voltou no Felipe. De novo o Léo Lima. Ele chuta forte, hein? Preferiu preparar na direita para o Gomes. Balança o corpo. Romário e Euler na área. Prefere jogar atrás com o Leonardo. Léo Lima de novo. Levanta no Leonardo. Rogério, a bola voltou no Euler. Olha o domínio do Edinho. Bateu para fora. Aparece o talento do Rogério Ceni na primeira chance do Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Rogério Ceni, que também provocou muita discussão em torno da sua não convocação para o amistoso contra a Bolívia. Os gols continuam acontecendo. Os goleiros convocados para o jogo contra a Bolívia, próxima quinta-feira em Goiânia, ao vivo na Globo, Dida e Júlio César. Aí o Reginaldo, contrato novo com o São Paulo. São Caetano empata. Um São Caetano, um Jundiaí, lá em São Caetano do Sul. Veja o Romário. O Euler passou pelo comando, a jogada é para ele. Saiu o Rogério, defendeu, não está valendo. A bola voltou no Edinho, está mandando para o gol. Mas o assistente demorou para marcar o impedimento do Euler. Na hora que a bola saiu do passe do Romário, ele não está marcando. Você está vendo lá, com a bandeira baixada. A bola já saiu do Romário. E aí a posição é boa, hein, Marcília? Foi absolutamente normal. Não houve impedimento. A sensação que ficou aqui da cabine era essa, não quis se interromper, porque a jogada era de gol. O Simon, olha, nota que ele vem correndo meio de costas para o Paulo Ricardo Conceição, preocupado com o lance, para depois olhar para o auxiliar. Por isso que ele se atrasou na marcação, foi induzido ao erro por um impedimento que não aconteceu. Fique de olhos bem abertos. Nessa terça, depois de Otoni, estreia Big Brother Brasil. O do São Caetano foi feito pelo Somália. Fez um bom campeonato brasileiro no América Mineiro, Somália. E a falta sobre o Adriano, aí o Simon marcando. Aí o Lino. Veja que o Reinaldo agora sai, vem buscar o jogo. França fica mais enfiado.
Evaristo olhando, observando, gritou muito no início do jogo, o time se acertou, agora está mais calmo. Adriano, olha o França, dominou, botou na frente, bateu! Fora! O chute saiu fraco, porém colocado, num lindo passe do Adriano. Veja como o França, na hora que ele domina no peito, ele já tira o João Carlos. E aí, por capricho, a bola foi para fora. Esse é o Edinho. Passamos dos 15 minutos e meio do primeiro tempo para você. São Caetano vira em cima do Jundiaí. São Caetano 2, Jundiaí 1. A falta favorecendo o Vasco da Gama. Romário buscando o Leonardo. Mas foi forte, Leonardo mesmo assim alcança, mas depois acaba tropeçando na bola. E é tiro de meta favorecendo o São Paulo. Exclusivo. Você vai ver hoje no Fantástico como agem os piratas do fumo, aqueles que falsificam cigarros no Brasil. 1 em cada 3 maços vendidos no país é falsificado. E dentro desses maços você pode encontrar até pedaços de animais. Logo mais no Fantástico. São Paulo é o atual campeão da competição. Aliás, o único título do Rio São Paulo conquistado pelo tricolor. O Vasco foi campeão 3 vezes, 58, 66 e 99. Aí o Edinho. O Antônio Euler, corte do Emerson. Ela volta aí no Romário. Mais atrás no Gomes. Já tem liberdade o Leonardo. Euler tentou o calcanhar e o Emerson joga essa bola para a lateral. Já não bastasse o mal que causa à saúde, mais um motivo para o amigo que fuma abandonar o cigarro, né? Impressionante, né? Você vai ver no Fantástico a reportagem sobre os piratas do fumo. Nelsinho grita bastante com o time do São Paulo, tentando acertar a marcação. Não está gostando da marcação do time do São Paulo. Tem sido, né, César, o grande problema do São Paulo nos últimos anos. São Paulo tem sido um time de muitos gols feitos, mas muitos sofridos também. Não está com cara de bons amigos o Nelsinho, não. Faltas cometidas, 9 pelo São Paulo, 3 pelo Vasco, que vem aí com o Gomes. Leonardo. Tem liberdade o Felipe, arrumou no Léo Lima. Devolve no Felipe, pode pintar o chute de esquerda, o passe no Edinho, que bolão. Cruzou para o Euler, foi muito pelo alto. Olha, ainda não saiu não, vai sair lá em lateral do outro lado para o São Paulo. Nem cruzou e nem chutou. Porque da altura que ele lançou, para cruzar, né? Para chutar. Chuta para o meio da área, porque bate alguém e entra. Agora o jogo está igual, hein? O Vasco conseguiu realmente estabilizar em campo, está tocando melhor a bola. Diria até que é um pouco melhor que o time do São Paulo. O gesto aí é de calma mesmo, mas às vezes não dá para entender que o jogador tem o hábito de trabalhar com o técnico a semana toda, muitos meses, muitos anos, ele parece entender, né? Mas há gestos que a gente não consegue compreender muito, não. O Rogério sempre está sendo atendido. Luiz, diga. Uma curiosidade, quando o Luizão, massagista do São Paulo, foi entrar em campo, o Nelsinho chamou para passar orientações. Então ele não foi atender o Rogério, não. Ele está ali no meio dos jogadores, passou uma orientação para o Adriano, depois chamou o Kaká, levou o recado. Passou batido ali no Rogério Ceni. E o Romário, que caiu agora há pouco, parece estar sentindo um incômodo na coxa esquerda. Manca um pouco o Romário da coxa esquerda, da perna esquerda. O segundo gol do São Caetano foi de Ailton. São Caetano vai vencendo por 2-1 o Jundiaí de virada. É o Leonardo virando para o Edinho. Revelado pelo Madureira, o Edinho. Léo Lima. Buscando agora o Euler. Não alcança, lateral para o São Paulo. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, com Embratel você fala mais e paga menos. A falta do Gomes sobre o Adriano. E o Simo vai puni-lo com o cartão amarelo, Marcília. Não houve deslealdade nem violência. Ele parou a jogada, ele usou o mesmo critério utilizado contra o Kaká. Ontem Flamengo 1, Guarani também 1 no Maracanã. Corinthians bateu o americano por 3-0 e a Ponte venceu o Santos por 3-1 em Campinas. Olha o Reginaldo, se manda o zagueiro.
Tem o Belete pela direita, tentou o drible e acabou perdendo. O João Carlos sai jogando. Mais um garoto formado no Vasco, número 4, João Carlos. Adriano. Reinaldo acabou perdendo. João Carlos toca no Léo Lima. Arrancada de Léo Lima, um dos fortes desse jogador do Vasco, acabou sendo desarmado pelo Emerson. Ele aproveita bem as pernas compridas que tem, né? Dá uma bela arrancada. Lino. Veja a marcação lá do Leonardo. Lino tentou botar na frente, agora tocou no Leonardo. O lateral é para o São Paulo. Veja onde está o Kaká. Recebe aí o França. No comando para o Reinaldo. Ele e o Geber. E a falta. O juiz está marcando em cima do Adriano. A falta, o local da falta foi se aproximando, né? Agora já dá para o Adriano. Fez 3 gols depois que assumiu a condição de titular na reta de chegada do ano passado. 2 deles em cobranças magníficas de falta. Um de pênalti. E agora já dá para o Adriano. Ele pega muito forte. A falta foi comum, evidente, um empurrão. Agora também foi claro para o Felipe ficar fazendo sinal dizendo que não houve a falta. Isso que passa na cabeça do jogador, né? O Simon usando ali o spray de espuma, marca a posição da bola e depois a posição da barreira. Já ali o Adriano, pega muito bem na bola o Adriano. Autorizado o Adriano para a cobrança da falta. É direito, jogou pela linha de fundo. Daqui a pouco no Domingão do Faustão tem a participação de Alexandre Borges. O bom humor de Marisa Hort. E para levantar a galera tem o swing de Ivete Sangalo. Domingão do Faustão, daqui a pouco, depois do futebol. Que furada. João Carlos está procurando a bola. A França fica com ela. Levantou para o Kaká. E aí o Donizete com o peito ajeitando para o Elton. Antecipação do Emerson. Estou reclamando de uma falta do Euler. Esse é o Reinaldo. Foi vendido pelo Flamengo ao Paris Saint-Germain da França e está emprestado até o meio do ano para o São Paulo. Belete. França. Adianta no Kaká. E o Donizete. O Donizete fica apontando a bola. Isso é um artifício que não engana juiz nenhum, né? Depois que o juiz apita a falta, não adianta. Foi falta, Marcília? Foi falta. Ele pega a bola com outra perna e derruba o jogador. Eles ficam mostrando a bola, mas normalmente quando eles fazem isso, é porque ficaram com a bola porque fizeram a falta. O São Caetano faz 3-1 em cima do Jundiaí. E vai lá o Adriano para fazer a cobrança. Vem o levantamento. Melhor para o João Carlos. Terceiro gol do São Caetano, Adãozinho. Belete. Ele e o Romário. Voltando para ajudar na marcação, contra-ataque. Olha o Euler. O Rogério está muito adiantado. Mas o assistente, você está vendo? O Paulo Ricardo Conceição marcou o impedimento. Essa bola aí para o Euler. E aí, Marcília? Estava um pouco, já tinha pisado na sua zona de ataque, né? Estava um pouquinho à frente do último zagueiro do São Paulo, que era o Emerson. Fique de olhos bem abertos. Nessa terça, depois de Oclone, estreia Big Brother Brasil. Olha o Euler na velocidade. Do jeito que o Euler gosta. Romário vai para a área. Olha o Euler, a chance do gol. Chegou o Maldonado e é só escanteio. Na hora da finalização, o Maldonado conseguiu acompanhar o Euler. Vamos ver de novo, ó. O Euler está reclamando que foi tocado o pé esquerdo do Euler. E aí, Renato Marcília? E acho que foi mesmo. Tanto que a bola segue a mesma trajetória que vinha sem que o jogador do Vasco tivesse tocado nela, senão ela teria se desviado. Pênalti, então. E dentro da área, pênalti, foi trancado. Segundo erro grave da arbitragem contra o Vasco, aquele impedimento. No contra-ataque, o Simon ficou a quase 40 metros, foi pego no contrapé, né? É verdade, foi um contra-ataque tudo muito rápido. Olha o escanteio aí. João Carlos vai, Belete, segue outro escanteio.
Eu estava dizendo, houve um lance de impedimento, claramente. A imagem mostrou que não houve, o juiz marcou. E agora esse pênalti, não marcado em favor do Vasco. Olha o Romário na cobrança do escanteio. Tirou o Lima, a bola voltou no Gomes. E o Cima marcou. Falta do Adriano sobre o Gomes. É ótima para o Vasco da Gama, hein? Ano passado, o Romário se especializou nesse tipo de cobrança. Andou fazendo seus golzinhos também na cobrança de falta. Ele já está ali, está pedindo a bola. E o Rogério Ceni, que é especialista, já fez 18 gols em cobrança de falta. Está mostrando toda a sua preocupação com o baixinho. Os números do Romário são impressionantes. Já foi 2 vezes artilheiro do Rio São Paulo. É um recorde. Ao lado do Valdo, que jogou no Fluminense, e do Coutinho do Santos na década de 60. Olha o Romário para a cobrança. Léo Lima fica próximo da bola. 5 homens na barreira do São Paulo. Léo Lima próximo da bola. O Felipe um pouco mais adiantado. Homem posicionado para a finalização é o Romário. Vamos ver qual vai ser a jogada preparada do Vasco. É para o Romário. Ela tocou no Adriano. Estava sendo demorado esse tipo de jogada. Vai dar tempo do adversário chegar, se aproximar, como foi o caso do Adriano. Jogou Donizete. Marcado pelo Kaká. Felipe. Liberdade para o Edinho. Vai para cima do Belete. Tentou levantar no Euro, a bola toca no corpo do Belete, que sai jogando. Passamos de 26 minutos do primeiro tempo. Belete no Reinaldo e no França. Cima mandou seguir. Primeiro a bola bateu na mão do Reinaldo e pareceu assim a definição do lance. E depois o Jéder puxando o Reinaldo. O primeiro toque foi... Olha o França aí, Marcília. França recebe em profundidade a chance do primeiro do São Paulo. França, Elton. O Reinaldo não conseguiu acompanhar a velocidade. Daí a tentativa do França de um chute diretamente para o gol. E o Reinaldo chegou sozinho, é verdade. E o Fluminense amplia. Gol de Paulo César, outro convocado para a seleção. Está jogando como lateral esquerdo no Fluminense, mas é lateral direito de origem o Paulo César. América 0, Fluminense 2. Aliás, os 2 maiores laterais esquerdos que eu vi jogar começaram como laterais direitos. O caso do Nilton Santos e Júnior do Flamengo. Eram ambos laterais direitos. E o Paulo César joga mais também como lateral esquerdo. Encontrou a posição, né? Júlio Batista. O incrível é que um destro, ele consegue se arrumar do lado esquerdo. Agora um canhoto não se arruma do lado direito. Leonardo. Vai para cima da marcação do Lino. Só na bola. Em liberdade o Adriano. Ronaldo se manda pelo comando. Kaká também. O Lino do lado esquerdo. Veja a velocidade do São Paulo. Adriano arrumou no Kaká. Recebe, levou para o pé direito. Emendou pela linha do fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, sua vida fica mais simples com o Itaú Bankline. A rodada deste domingo tem por enquanto São Paulo e Vasco 0 a 0, Botafogo e Palmeiras também 0 a 0. Agora o Botafogo faz 1 a 0 em cima do Palmeiras. Botafogo, portanto, sai na frente no Maracanã. América 0, Fluminense 2, tem mais gol pintando aí. Bangu e Portuguesa 0 a 0 e São Caetano 3 a 1 em cima do Jundiaí. E Magno Alves faz o terceiro do Fluminense. América 0, Fluminense 3. Vai chegando o Jéder, ele com o Kaká. Olha o Kaká, cabeça erguida. Trabalha com o Lino. Fez uma pirula o Lino. O torcedor gosta. Maldonado. Venha bem do Léo Lima. Kaká, França. Donizete, o contra-ataque do Vasco com o Léo Lima. Falta do Júlio Batista sobre o Léo Lima. E daqui a pouco, depois do futebol, Fausto Silva vem agitando o Domingão do Faustão.
A participação do Alexandre Borges, o bom humor de Marisa Hort. E para levantar a galera, o swing de Ivete Sangalo, Domingão do Faustão. Daqui a pouco, depois do futebol. Passamos de 30 minutos do primeiro tempo. Vem aí o Euler. Puxado pelo Emerson. Vai ser punido o Emerson. De graça, não tem que reclamar. O puxou assintoso, né? E nem reclamou, aceitou tranquilamente. Consciente, né? Que bobagem, né? A atitude do Emerson, não o cartão, claro. Euler para cima da marcação do Reginaldo. Botou na frente. E é só tiro de meta. O Euler, isso é muito claro na história do Euler. Veja como ele se joga. Porque, Marcílio, o Euler tem uma história na tentativa de cavar pênalti. E isso deixa o juiz com um olho mais clínico em relação a ele, né? Não é preconceito, mas a verdade é que puxa o freio de mão, sabendo justamente dessa biografia do jogador. O que não invalida, quando for derrubar, tem que marcar o pênalti. Júlio Batista, olha o França. Passou o Kaká, é pra ele. A bola sobrou com o Reinaldo. França tá livre. Reinaldo e Kaká. Olha o Reinaldo, tentou um chute, o França continua livre. Olha a volta no Júlio Batista. Adriano se manda pela direita, totalmente desmarcado. França. Forte do Donizete. Aí Maldonado. Recebe o Belletti. Isolou legal o Belletti. Convocado para a seleção brasileira o Belletti, Paulo César do Fluminense e Kleber do Corinthians. Os laterais convocados para esse jogo da próxima quinta-feira à noite, ao vivo na Globo. O primeiro amistoso no ano da Copa. Mais um escanteio para o Vasco. E logo mais no show do intervalo a gente continua com os 10 mais da Copa. E você que curte os goleiros, as 10 maiores defesas da história das Copas. Logo mais no show do intervalo para você. Felipe, Rogério em 2 pontos. Diga. Técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, está aqui no Morumbi acompanhando a partida, está na tribuna. Será que o Romário sabe disso? Pois é, e outros candidatos aí, como Rogério Ceni, como França. O próprio goleiro do Vasco, Elton, está sempre aí, né? Embora seja muito jovem. Leonardo. Levou para a diagonal, Lima acompanha, a bola vai sobrando no Júlio Batista. Esse é o Reinaldo. Mais atrás no Adriano. Adriano sempre se posiciona bem atrás dos meias, daqueles jogadores que estão criando, né? Aí ele tem todo o espaço, tem toda a visão do jogo. Desarmado o Kaká. E no show do intervalo também os gols desta rodada do torneio Rio-São Paulo para você. Além dos 10 mais da Copa, hoje as 10 maiores defesas da história das Copas. Veja o Léo Lima. Donizete Oliveira. Romário. De novo o Léo Lima. Muito calor aqui no Morumbi. 34 graus a temperatura. Léo Lima levantando no Edinho. Dominou, foi no Belletti. E o Simon está marcando um impedimento, atendendo a marcação do Paulo Ricardo Conceição. Mais um lance difícil, complicado para o Simon, hein? Não estava impedido. Lateral esquerdo do Vasco da Gama, o Edinho, entrava em posição regular. França no Reinaldo, que bolão! Kaká na grande área, vem o Reinaldo. Só tem o Kaká marcado, agora sim chega o França. É para ele, domina o França, levou para o pé esquerdo, experimentou, agora explode no Jéder. Os gols continuam acontecendo. Roger faz o 4º do Fluminense. Já nós vamos ver. Segundo, terceiro gols do Fluminense. Assim que a bola sair aqui, você, torcedor do Fluminense, vai se ligar nos gols. Segundo e terceiro, Roger faz o 4º. E tá aí a falta em cima do Júlio Batista. Agora, segundo e terceiro gols do Fluminense. Vamos lá.
Hoje o Fluminense com ataque, Paulo César. É o que disse o Noronha, aquela característica, né? Traz do lado esquerdo para dentro, de pé direito fez o gol. O terceiro, Magno Alves. Ampliando, fazendo 3-0 ali nesse momento para o Fluminense. Já saiu o quarto, você viu o Roger. E o Fluminense vai vencendo por 4-0. Luiz Felipe Scolari acompanhando a partida ao lado do seu assessor pessoal de imprensa, o jornalista Cássio Heller, que está ali ao lado do Luiz Felipe, sentado nas tribunas aqui do Morumbi. É importante, independentemente de conhecer determinados jogadores e de desconhecer os mais jovens, né, Sérgio Noronha? É o técnico da seleção, tem que estar vendo o trabalho que o jogador está desenvolvendo no dia a dia, né? Claro, claro. Ele vai ver, deve ver vários jogos em vários torneios que nós estamos aí colocando no vídeo. Tem que ir ver mesmo. Aí vai sair jogando o Elton. Passamos de 35 minutos deste primeiro tempo, 0-0. São Paulo e Vasco no Morumbi. Jogo válido pela segunda rodada do torneio Rio-São Paulo. Falta de Adriano. O Roger faz o quinto do Fluminense, hein? América 0, Fluminense 5. Se o América não tomar cuidado, não trabalhar, não reforçar esse time, o risco de rebaixamento é muito grande. O América, o americano e o Bangu especialmente. Só um carioca será rebaixado, só um time fluminense será rebaixado. Olha o Edinho, levantou para o Euler. Tirou bem o Emerson. Emerson é outro jogador que já esteve na seleção brasileira e está sempre brigando, sonhando com a convocação. Fez o trabalho do Felipe. Léo Lima. Felipe no Leonardo. Se aproxima o Euler, jogou para ele. Olha, o Euler vai para cima do Emerson. Levou para o pé esquerdo, o Felipe está livre, Emerson acompanha, toma a bola do Euler, sofre a falta, cobrou rapidamente. E olha o que ele arruma. Tem que fazer um corte totalmente fora de propósito ali, né? Botou em risco toda a defesa do São Paulo. E o menino sai jogando aí com habilidade. Maldonado e a falta sobre ele. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, original do Brasil. Fique de olhos bem abertos. Nessa terça, depois de Oclone, estreia Big Brother Brasil. Já já o show do intervalo, os 10 mais das Copas, as 10 maiores defesas. E pela ordem, hein? Você que está em casa deve estar pensando qual será a maior defesa da história das Copas. Já já no show do intervalo. Você viu o Belete com a proteção no nariz, com sangramento, está de volta o lateral direito do São Paulo. Júlio Batista fez a falta no Léo Lima, depois o Léo Lima puxou, mas a falta é para o Vasco. O Edinho cobrou rapidamente no Euler. Romário se mandou pelo comando, é para ele. Acompanhou bem o Lino. Aí joga no Adriano com liberdade. 38 minutos e o jogo fica mais aberto. E mais corrido a essa altura. Veja o Belete. Nenhuma aproximação, agora sim o França. Kaká devolve no França. Jogada forte dos dois, sempre uma troca de passes todos de primeira. França tentou no Belete, chegou o Felipe. Euler levou a marcação do Maldonado. Agora em cima do Reginaldo, pé direito. Arrumou no Léo Lima, Romário está livre. Léo Lima levou para a direita, bateu, voltou no Romário, jogou para fora. Claro que o Romário paga geral para o Léo Lima. Teve a chance o Vasco de abrir o placar no estádio do Morumbi. Ele dá um toque a mais na jogada. Abriu, não podia ter chutado, não. Tentou dar o toque, acabou perdendo a oportunidade. Aliás, o Vasco está um pouco melhor porque adiantou o Léo Lima, juntando o Léo Lima mais ao Euler e ao Romário. Ficou com o poderio de fogo maior que o do São Paulo. Adriano. França. Jéder e Kaká e o Elton fora da área.
Chegamos aos 40 minutos. Léo Lima. Leonardo. Mais 1-2 ali com o Léo Lima. Recebe o Leonardo na frente. Euler vai para a área. Prefere trabalhar no Felipe. Romário tem liberdade agora. Levou para o pé direito. Rogério. Impressionante como chuta fácil o Romário. No momento próximo da bola, conseguiu botar força nessa finalização. Veja como ele está próximo. Como ele joga fácil. Tudo parece mais simples e fácil para o Romário. Kaká. Levou bem. França está livre. Arrumou no França. Devolveu no Kaká. O Felipe acompanhou a jogada. O torcedor está querendo pênalti. O Simon apontou para o seu próprio ombro. Ou seja, que foi uma dividida ombro a ombro. E aí a falta sobre o Euler. Já cobrada. Euler com o Edinho. Mais uma vez o Felipe. Arrumando no Leonardo. Jogada individual do Leonardo. Chegou o Reginaldo para cortar. Esse é o Maldonado. 41 minutos e meio. O Julino. E a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Jeder responde aí para o Elton. Veja o Leonardo. Romário se manda pelo comando. Emerson na marcação. Leonardo botou na frente. A falta sobre ele. E a falta é ótima para o Vasco da Gama, que tem o Felipe, especialista na cobrança para o pé esquerdo. Não é uma dúvida nessa falta, né, Marcília? Claro, o jogador foi no corpo do lateral do Vasco, bem marcado. Tá caído lá o Leonardo, aí você vê o Romário. Preocupação do Rogério Ceni, orientando a barreira que vai proteger o canto esquerdo dele, o Rogério Ceni. E o Felipe, se não é um jogador de muitos gols na cobrança de falta, bate bem o Felipe. Veja essa imagem aí, a posição, mais ou menos a visão que vai ter o Rogério, né? Vai para fazer a cobrança o Felipe. Veja a distância da barreira para você. A distância correta dos 9 metros e 15. O Sim botou um pouco mais à frente. Felipe para a bola. Vamos aos gols do Fluminense. Vamos lá. Fluminense vencendo por 3-0. Pênalti. Roger vai para a cobrança. E bola no cantinho. 4-0 Fluminense. O quinto. Novamente. Roger. Com categoria. 43 minutos e meio. Teremos 1 minuto de acréscimo. Vamos a 46 aqui no Morumbi. O Sino ali apontando apenas 1 minuto. Belete. Adriano, boa bola no Belete. França livre, Reinaldo também. Não foi uma coisa nem outra. Era para chutar, né? Evidentemente. Ele tinha ângulo para dar uma bomba que de qualquer maneira o Elton não conseguiria segurar a bola. Errou. Olha o Júlio Batista aí. Tem muita dificuldade o Belete nesse tipo de lance. Maldonado. Adriano. Já o show do intervalo, os gols da rodada do Rio São Paulo para você. Lino. Jogo de muitos passes. Olha o Lino. Cruzamento para o Kaká. Chegou o Jeder. Lateral favorecendo o São Paulo. 1 minuto.
E a falta. A falta ali em cima do Adriano. E é para ele próprio, né? Bate muito bem o Adriano. A primeira foi quase no meio de campo. Aí ela foi se aproximando. E a chegada do Donizete. Por trás, empurrando o Adriano. Ele pega muito bem na bola. Vale toda a atenção do Elton. Veja que a barreira do Vasco vai proteger o canto direito. Adriano não toma muita distância, não é assim mesmo. É o estilo do Adriano. Vai para a cobrança. 45 minutos. Adriano autorizado. Foi para a bola o Adriano. Jogou para escanteio. Olha onde vai a bola. Que defesa, hein? Que defesa do Elton. Ele tentou segurar a bola, aí não deu. Ela foi pela linha de fundo. De novo Adriano agora na cobrança do escanteio. Zagueiro Reginaldo vai lá, Júlio Batista, levantamento. Elton de novo. E neste momento apita Carlos Eugênio Simon. Está encerrado o primeiro tempo no Morumbi. O show do intervalo começa com o César Augusto e com o José Ilan. Chegar aqui até o Romário, um dos primeiros jogadores do Vasco a sair, ouvi-lo. Os dois times tiveram oportunidade e só está faltando agora o Vasco sair na frente aí com o gol. Filipão está assistindo ao jogo aí da tribuna. Você acha que ele gostou da sua atuação no primeiro tempo, Romário? Com certeza. Do lado do França, atacante de São Paulo, França. O Filipão está assistindo esse jogo, está aqui no Morumbi. Você acha que está bem? Está sendo observado por ele? Está num jogo bom para ser observado? Eu queria estar na forma ideal, né, para ser observado. Mas eu acredito que, para quem ficou 2 meses parado e fazer um primeiro tempo como esse, apesar de ter bolas na cara do gol que era para ter finalizado com muito mais potência, eu acho que tá bom, né? A minha movimentação, sem fazer um treino, né, apenas com bola, sem fazer um treino físico, eu acho que consegui me superar. Show do intervalo prosseguindo. 0 São Paulo, 0 Vasco da Gama. Agora a gente vai falar um pouco de Copa do Mundo. O minuto de silêncio é pelo ex-diretor da Federação Paulista, Genésio Manguinho, e pelo conselheiro do São Paulo, Mário Pereira Granja. Nesse instante, autoriza Carlos Eugênio Simon. Começa o segundo tempo no Morumbi. De 0 São Paulo, 0 Vasco da Gama. E aí a falta cometida pelo Kaká. Antecipação do Lino jogando com o Souza, que entrou nesse segundo tempo com a camisa número 25 no São Paulo. Saiu o Adriano, número 10. Olha aí o França, recebeu. No Kaká, a chance do gol. Kaká, gol do São Paulo! Kaká, número 8. Um grande passe de França. Kaká e Jäger. Ele espera o momento. O Jäger fica na dividida com o França. Chega o Gomes, o Kaká consegue, acompanhando a jogada, evitar o toque do Gomes. Veja, o Jäger fica na dividida com o França. O Gomes passa da bola e o Kaká salta sobre o corpo do Gomes e de pé esquerdo manda para o fundo da rede. Kaká, número 8, segundo gol dele no torneio Rio-São Paulo. 1 minuto do segundo tempo, 1-0 São Paulo. Que facilidade ele encontrou, hein? Entrou ali pelo meio, livre, sem ninguém, nem para fazer um corpo a corpo com ele. Novamente a defesa do Vasco, a última linha, marca mal. E aí a falta favorecendo o Vasco lá sobre o Felipe. Já se aproxima para fazer a cobrança. Aí o Souza, número 25. Saindo o Adriano, número 10. E o São Paulo, a numeração de inscrição. O jogador fica com o mesmo número ao longo de toda a competição. Aí o Léo Lima.
Donizete com o Gomes. Leonardo jogou no Euler. Antecipação do Emerson. O Euler ficou pedindo a falta. O Emerson e o Euler se estranharam ali. E o contra-ataque do São Paulo com o Reinaldo. Ele e o Jéder. Está na bola o Jéder. O Jéder também, outro jogador feito no Vasco da Gama, né? 23 anos tem o Jéder. Aí o Felipe. Daqui a pouco, depois do futebol, Fausto Silva. E as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Tem Ivete Sangalo, tem Alexandre Borges, tem Marisa Hort, já no Domingão do Faustão. E terça-feira, você sabe, fique de olhos bem abertos. Depois de Oclone, estreia Big Brother Brasil. Aí o Léo Lima. Falta sobre ele. Mandou seguir o Simo, acho que não apitou a falta não. Ele viu que a bola ficou com o Vasco, mandou o jogo andar, mas o jogador do São Paulo entrou rasgando, hein? São 16 times disputando o Rio São Paulo. Os 4 mais bem colocados se classificam para a fase semifinal. Olha o Gomes. Romário foi pelo comando, adiantou e foi derrubado. Maldonado chegou depois. Errou completamente o tempo da jogada e atinge o jogador, né, Marcília? Já havia errado o tempo da jogada no pênalti, não marcado o primeiro tempo. Sorte dele que agora foi fora da área. E mais uma vez o Vasco tem a possibilidade. Tem o Léo Lima que bate muito bem. O Léo Lima chuta mais forte. Cobrança colocada é mais pro Romário mesmo. Lá no passado, eu repito, treinou muito no segundo semestre. Fez gols importantes. Cobrando falta, o Romário. E no gol, um especialista em fazer gols de faltas, que é o goleiro Rogério Ceni. Léo Lima posicionado, Felipe fica mais à frente. Veja o Romário, veja como se posiciona o baixinho. Vai fazer 36 anos na próxima terça-feira. Léo Lima vai pra bola, Romário, pé direito. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. E os internautas de todo o Brasil participando com a gente também do segundo tempo. Temos uma enquete para você. Quem é mais importante na história do Vasco da Gama? Romário ou Roberto Dinamite? Essa enquete é o encontro da grande discussão da semana. Depois que Roberto Dinamite foi convidado a se retirar da tribuna de honra do Vasco pelo presidente do clube, Eurico Miranda. Olha o Lino. Pro França. João Carlos acompanhou legal, né? E o França, mesmo com 5 dias de treinos, diferentemente do restante do grupo do São Paulo, fez uma pré-temporada com todo o tempo suficiente. Tá correndo muito aí. Reinaldo. Outra vez jogando com o Lino. França e Kaká na área. Cruzamento. Olha o Kaká. Elton. Que lance. Kaká pega no ar. Lado de dentro do pé com toda a categoria. Olha que bonito. Escolhe o canto. Faz consciente. Deve estar agradando o Luiz Felipe Scolari o Kaká. Não, Sérgio Noronha? É agradando mesmo. Olha aí. Euler. Reginaldo acompanha. Cruzou para a defesa do Rogério. Diga, Sérgio. Ele não esteve bem no primeiro tempo, um pouco nervoso, até cometendo faltas, que não é o estilo dele, é o jogador que joga na bola. Mas no segundo tempo, novamente, o São Paulo encontra facilidade. Toca no primeiro tempo, 1 minuto, o Kaká entrou ali para marcar. Passamos dos 6 minutos e meio deste segundo tempo. São Paulo 1-0, gol do Kaká. Aí o Souza. Souza, que é potiguara, começou lá no Rio Grande do Norte, no seu estado. Corinthians, Rio Branco de Americana, Corinthians, São Paulo, e foi emprestado pelo Atlético Paranaense. Olha ele aí com a bola. França devolve no Souza. Donizete na primeira. França brigou com o Felipe, ganhou. Arrumou no Kaká, vai para a área. Prepara para o pé esquerdo. E a dividida com o Gomes. Jogada limpa.
Passamos dos 7 minutos do segundo tempo. Forte calor em São Paulo, continua o sol. Os jogadores aí correndo a toda. A bolinha da informação, você sabe, toda vez que pinta aí a bolinha é porque tem gol acontecendo. E na sequência você tem a informação do gol. Aí o Gomes. Passou o Leonardo pela direita, o Vasco apertando, o Rogério Ceni. Segundo do Bangu. 2-0 em cima da Portuguesa. Olha o Souza. Levantando na direita para o Reinaldo. Reinaldo jogou pela linha de fundo. Aí o Jeder. Olha o Felipe jogando na esquerda para o Euler. Vai para a linha de fundo. Rogério com estilo foi lá para defender. Aos 9 minutos do segundo tempo, o Vasco apertando. E é uma defesa bonita, né? Plástica do Rogério Ceni. Aí o Kaká brigando, o Jeder chega recuando para o goleiro Elton. Estou devendo uma informação aqui, o gol do Bangu, o segundo foi do João Rodrigo. O Bangu vai vencendo a Portuguesa por 2-0. Ele fez o primeiro, faz os dois do Bangu na partida. Isso é importante. Aí o Romário. Felipe e Léo Lima. Protege, marcado pelo Maldonado, consegue jogar mais atrás no Felipe. Júlio Batista chega cortando, os gols continuam acontecendo. Aí o Gomes, tentou no Euler. Passou na esquerda o Edinho, o Euler tocou no Romário, que bola no Edinho, vai empatar, Rogério Ceni! Um passe magistral de Romário para o Edinho, posição do Edinho é ótima. E o Rogério Ceni faz grande defesa. Dois aí que não foram convocados pelo Filipão. Que bola do Romário, como é fácil para o baixinho. E o Rogério Ceni fazendo a defesa. Botafogo fez o segundo gol aqui, o escanteio, o Euler vai chegando. Botafogo fez 2-0, gol de Dodô, batendo falta no Maracanã. É o quarto dele, artilheiro do Rio São Paulo, já já você vai ver o gol. Aí mais um escanteio para o Vasco da Gama. Recebe o Felipe. Souza está na marcação. Edinho. Lá na área. Lindo corte do Edinho para o Romário. Foi muito à frente. O Edinho procurou o Romário. O garotinho está se divertindo. Veja, ele vai levantar a cabeça agora. Ó, olhou para a área. É muito à frente, né? Aí quando ele viu que estava todo mundo mais atrás, tinha que ter mandado pro gol. Todo feliz o torcedor ali, se a bola entra, ia deixar triste o jovem torcedor do São Paulo. Botafogo com 2-0 vai ficando líder isolado do Rio São Paulo com 6 pontos, né? Hoje Botafogo, Fluminense, Corinthians e Ponte Preta seriam os times classificados para a fase semifinal.
saiu. Vamos ao segundo gol do Botafogo com Kleber Machado. Dentro, então não está a 9 metros e 15, partiu o Dodô, bateu! Que cobrança do Dodô. Olha o Gil Batista. Tentou no França, vem o João Carlos. Felipe. Esse é o Gomes. Romário vai pelo comando. Ele faz o levantamento no Léo Lima. Levou para o pé direito, tentou no Romário. No primeiro tempo ninguém passou para o Romário. No segundo tempo está todo mundo procurando o Romário. A impressão é que o baixinho deve ter dado uma dura geral lá no vestiário, né? Olha o França aí. Posição legal. Saiu Elton. França. Driblou Elton. Bateu. França recebe, na frente, deu uma olhada pro assistente, viu que a condição era boa, Elton saiu, driblou o Elton e não pensou muito, mandou pro gol, um gol aberto, e a bola foi mover de mansinho. Olha o drible do França em cima do Elton, 14 minutos, segundo tempo, França número 9, o primeiro dele na temporada. São Paulo 2-0 em cima do Vasco. É de se notar a facilidade com que o São Paulo conseguiu os 2 gols, né? Jogador entrando livre, sem marcação, sem obstáculo algum. Tá mal essa defesinha do Vasco. E o França estava ao lado do Miller, como 4º maior artilheiro da história do São Paulo, com 158 gols, deixou o Miller para trás. 159 agora tem o França. E a falta agora favorecendo o time do Vasco, Léo Lima lá posicionado, também o Felipe. Alegre a torcida São Paulina. Vem o Felipe. É bom não deixar dúvidas que o lance, na sua origem, foi absolutamente legal. A posição do França era correta, perfeita. Acertou o auxiliar Paulo Ricardo Conceição agora e o gol foi legal. Kaká e França, São Paulo vencendo por 2-0. Alexandre e Dodô, Botafogo vencendo 2-0 o Palmeiras no Maracanã. Vem o Souza com o Kaká. Reinaldo pedindo, tentou o levantamento do lado esquerdo. Como o Reinaldo estava no meio, o Kaká deve ter pressentido que o França talvez se mandasse do lado esquerdo, mas não foi o que aconteceu. Está chegando o Big Brother Brasil. Hoje à noite no Fantástico, ao vivo, como é a casa que será palco da atração mais esperada do ano. E quem vai viver lá dentro em busca de R$500 milhão? Tem gol acontecendo, já a informação do gol para você. Segue, né? Passou a bolinha na tela da Globo. É o 4 do São Caetano. Anailson, segundo dele no jogo. São Caetano 4, Jundiaí 1. Jundiaí e América do Rio são os times rebaixados hoje no Rio São Paulo. Os dois times serão rebaixados. É o primeiro do Anailson, corrigindo. Somália, Ailton, Adãozinho e Anailson. O pior time do Rio entre os cariocas e o pior entre os paulistas serão os rebaixados. O Vasco vai mexer, vai colocar Wagner, número 14, que é volante, no lugar de Gomes, número 20. Hoje o Felipe. Léo Lima, a devolução foi muito à frente. O Souza acompanhava o Felipe parou. E o São Paulo sai para o contra-ataque. Lino com o Souza. A aproximação foi do Kaká, o Souza tenta o passe longo lá para o França. França vai chegando, o sol atrapalha um pouquinho, mesmo assim o França domina. Tentou brotar para dentro, mas não foi feliz não. Ele está apontando o sol, você viu ali, ó. Mostra o sol, foi o adversário do França. Os gritos do Nelson agora com o Júlio Batista. Vai jogando aí o Emerson. São Paulo conseguiu novamente um empréstimo do Emerson, que é da Portuguesa. Mas o Giro França, joga no Souza.
Outro gol rolando, hein? Rede balançando legal. Primeira rodada, média de 4 gols por partida. É o segundo do Jundiaí. São Caetano 4-2 em cima do Jundiaí. Olha o Kaká, boa jogada na esquerda com o Souza. Belete foi pra área, pra ele. Belete tentou de letra. Não deu. Enrolou todo o Belete. Aconteceu a alteração no time do Vasco da Gama. O técnico Luiz Felipe Scolari, que estava lá em Goiânia, passou aqui pelo Morumbi e está assistindo ao jogo. E deu a seguinte declaração pra gente há pouco. O Mário é um jogador igual aos outros, sem a possibilidade de que ele seja diferente dos outros numa convocação. Todos fazem um esforço para serem convocados. Eu tenho que valorizar todos. Não veio especificamente para ver o Romário. A declaração foi o repórter Pedro Massan, agora há pouco no intervalo do jogo São Paulo e Vasco da Gama. Aí Euler. E os gols continuam acontecendo. Aí o Reinaldo. O Reinaldo foi Magno Alves 6-0 Fluminense. Mais um do Magno Alves. Segundo dele no jogo. Fluminense meia dúzia. América 0. E o segundo gol do Jundiaí foi feito por Thiago. Está jogando o Vasco com o Donizete. Fique de olhos bem abertos nessa terça, depois de Oclone. Estreia Big Brother Brasil. Vasco da Gama que na jogada passada empatou, portanto ainda não venceu. 3-3 com a Ponte Preta, vai perdendo hoje. São Paulo empatou com o Jundiaí em Jundiaí. A confirmação saiu o Gomes, número 20, entrando o Wagner, 14. O Vasco, que vem com o Romário, desarmado pelo Souza. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, com Embratel você fala mais e paga menos. Felipe, foi longo demais o passe, vai saindo o Rogério, agora Sérgio Noronha, o Vasco. No primeiro tempo chegou a dominar quase que a maior parte do jogo. Depois que o São Paulo fez 1-0, o time não conseguiu se encontrar. 2 gols em menos de 15 minutos e o Vasco, me parece, desanimou. O sistema defensivo continua errado, marcando mal. E o São Paulo está jogando um pouco mais lento, daí não ter chegado mais vezes ao gol do Vasco. Mas não está difícil fazer mais gols, não. O Vasco está marcando muito mal. Aí o Souza recebe o Lino. Reinaldo está na área, cruzamento o Reinaldo. Jéder, ela voltou no Kaká, é direito. E vamos ao 6º gol do Fluminense. Jogo em Edson Passos. Magno Alves no cantinho. 6-0 Fluminense em cima do América. Neste próximo meio de semana nós teremos rodada no Rio São Paulo. Terceiro gol do Bangu, gol de Zada. O América está perdendo hoje por 6-0, vai receber o Vasco da Gama lá em Edson Passos. São Paulo vai jogar em Campinas contra o Guarani. Souza no Reinaldo. Pro França. Devolveu no Reinaldo, foi muito forte o passe do França. Tá fácil. O Paulo toca a bola e chega fácil. E o Vasco não está conseguindo sair pro jogo. Reinaldo que, durante as decisões, foram 3 seguidas do Campeonato Estadual no Rio, envolvendo o Flamengo e Vasco, chegou a dizer o seguinte: no Vasco eu jamais jogaria. E agora está enfrentando o Vasco, vestindo a camisa do São Paulo. E daqui a pouco, no Domingão do Faustão, a participação de Alexandre Borges. O bom humor de Marisa Hort. E para levantar a galera, tem o swing de Ivete Sangalo. Domingão do Faustão, daqui a pouco, depois do futebol. Tem o Romário. Esse é Euler.
Vai pra cima do Reginaldo. Romário! Gol do Vasco! E é gol de Romário no Morumbi! Um toque sutil. Esse é gol com a cara de Romário. O suficiente para desmontar a marcação do Emerson e tirar o Rogério Ceni completamente da jogada. Romário, segundo dele no Rio São Paulo. Que gol do Romário. O Rogério nem conseguiu se mexer. Ele não teve o reflexo. O toque de primeira do Romário matou inteiramente o goleiro do São Paulo. Vamos ver se agora o Vasco se organiza um pouco mais, porque diminuiu a diferença. Mas olha aí. Lino chegando na esquerda. Cruzamento para o Kaká, tentou arrumar para o França. Bola volta aí no Souza. Aí o Kaká com o Elton. Seu time, portanto, fazendo o segundo gol dele no Rio São Paulo. 23 minutos, tem muito jogo pela frente. Diga, Marcília. Noronha, esse tipo de lance, né, que se o goleiro tenta voltar, tem hérnia de disco. Impressionante a facilidade realmente do Romário, né? 36 anos, completa na terça-feira. Ele sempre pensa o gol, o Romário. Felipe, vem o Vasco. Olha a chance do Felipe agora, pé esquerdo. Rogério, Euler. Marcado pelo Lino, não deu para finalização não. A bola saiu da frente do Euler, na verdade. Romário, que bola no Euler. Chegou Maldonado, mas o Euler ficou pedindo falta. O juiz mandou o jogo seguir. Reinaldo. Joga no Belete. Pois o Euler aí está sentindo um problema. Belete levantando. Kaká. E o Leonardo mais atrás do Gerber. América 0, Fluminense 6, Bangu 3-0 na Portuguesa. Botafogo vai vencendo o Palmeiras por 2-0. E o São Caetano, o Jundiaí por 4-2. Além de São Paulo, 2-1 em cima do Vasco. São jogos deste domingo do torneio Rio-São Paulo. Euler e o Emerson, melhora para o Euler. O Júlio Batista e o Euler, eles se enroscaram, caíram, mandou seguir o juiz. Souza, tem liberdade o Souza. Reinaldo do lado esquerdo, França pelo comando. Souza não toca, preferiu jogar no Kaká. João Carlos chega na marcação, veja o Kaká. Domina, traz pela diagonal, de novo no Souza. Na esquerda com o Lino. Já se recompôs o sistema defensivo do Vasco. Reinaldo. Kaká fez o giro. Que lance sensacional, pintou o golaço, Elton! Que lance do Kaká! Um drible fantástico e na sequência outro, Noronha. Se você perguntar ao Jéder onde ele está, ele não sabe. E o Elton completa um lance maravilhoso, né? Aí não há erro de ninguém, né? Que defesa do Elton. Vai lá Souza na cobrança do escanteio. Emerson, a bola sobra com França. Na esquerda com o Souza. Tá valendo. Cruzamento. Bate na mão do Jorge. O lance foi absolutamente ocasional. Agora está certo o Carlos Cima. Ele fez o sinal de que viu. Mas foi bola na mão. Não há intenção, não há infração. De novo Souza. Levantando no França. Elton de novo. Tá bonito esse duelo aí do ataque do São Paulo com o Elton. Que os zagueiros estão deixando ali os atacantes do São Paulo toda hora na cara do gol. Bola pro Romário. Tirou do Rogério. O jogo fica com um sabor especial. Porque não é todo dia que a gente tem jogadores como Romário, como França, como Kaká, desfilando lances como esses, né? Olha o lance da cabeçada do França anterior. Por pouco o Romário não faz um outro lance fantástico aqui no Morumbi, Noronha. O Vasco, no momento em que fez o gol, começou a se arrumar um pouco mais, a tocar a bola com mais precisão. Romário aparece bem no jogo.
O Léo Lima está um pouco sumido, tinha que aparecer mais junto do Romário e do Euler. Acho que melhorou bastante depois do gol. Mas a defesa... Aí o Edinho. Esse é Euler. São Paulo fez uma substituição. Euler domina, tenta fazer a inversão agora buscando o Leonardo. Levou sorte. Ficou com a bola, tocou no Felipe. Pé esquerdo. Diga, César Augusto. Entrou Daniel no lugar de Júlio Batista. Daniel, camisa 27, garoto, disputou a Copa São Paulo pelo time de juniores do São Paulo. Fez 2 gols na Copa São Paulo do futebol júnior. E está aí agora no lugar do Júlio Batista. Mas o Vasco vem para cima com o Euler. É direito, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, sua vida fica mais simples com Itaú Bankline. Você dentro do gol. Que desvio do Romário, né? Só o gol do Vasco no jogo. Aí o Daniel. Kaká tá pedindo falta, mas o Simon tá dizendo que mandou o jogo seguir. Observou a vantagem. Daniel, número 27, no lugar do Júlio Batista. Aí o Daniel. São Paulo que chegou até a fase semifinal na Copa São Paulo Júnior. Léo Lima. Euler do lado esquerdo, arrumou pro Romário. Euler segue pedindo, Romário botou na frente. Euler para cima do Belete, vai para a linha de fundo, cruzamento. Leonardo tem a chance do chute, bateu cruzado, chegou o desvio de Romário. Gol! Segurando, puxando. O Leonardo faz o passe perfeito. Aí Romário dentro da área, incomparável, manda pro fundo da rede, empatando. 2 São Paulo, 2 Vasco. Que segundo tempo eletrizante. Olha, o Scolari não veio ver o Romário. Ele acabou de dizer. Ele tem a impressão que ele não está vendo outra coisa, não. Tem bons jogadores, o Kaká é um excelente jogador, o França também. Esse Léo Lima, embora não seja um jogador de seleção, é um bom jogador, uma boa promessa, mas o Romário é realmente o nome do jogo. E que poder do Vasco, né? O Romário passou a comandar o time definitivamente, porque às vezes você está aí no lance e a gente está vendo o Romário agora mesmo, ele estava mexendo com a torcida do Vasco aqui. Ele passou a contagiar os companheiros, a gritar com todo mundo e além de tudo faz os 2 gols. E vem o Vasco aí, quer mais, com o Euler. Em profundidade, a chance do terceiro, Euler, driblou o zagueiro, bateu, gol! Acompanha, Euler faz o que quer, depois um drible desconcertante, escolhe o canto e vira o Vasco da Gama para cima do São Paulo em pleno Morumbi. O passe longo do Felipe é um primor, hein? Um passe de 40 metros, deixou o Euler lá na frente sozinho, cara a cara para fazer o gol. Bela reação do Vasco. E virada, Euler, primeiro dele no Rio São Paulo. 3-2 para o Vasco. São Paulo vem vivendo nos últimos tempos esse problema constante de sofrer muitos gols. Hoje a justificativa, claro, de um ataque desse tamanho do Vasco da Gama do outro lado, né? Euler e Romário. As duas defesas enfrentam jogadores poderosos, França e Kaká, Romário e Euler, que estão sofrendo muito. As defesas dos 2 times estão sofrendo muito. Os gols continuam acontecendo, passamos de 31 minutos. Veja o desespero do Nelsinho. E você lá dentro do gol, com o Romário, só desviando. Enquanto que o Fluminense faz o 7º, 7-0 em cima do América. A Cá e a defesa do Elton. Flávio fez o 7º gol do Fluminense. O Euler pegou ali o Emerson. E o Ciro marcou só lateral. Aí o Lino. Kaká. Donizete cheio de gás.
Aliás, gás é o que parece estar faltando ao São Paulo nesse momento, né? Claro que independentemente da pré-temporada que os clubes fizeram, não tem nenhum time 100% nesse início de ano, né? É natural. O trabalho visa mais a fase final dos campeonatos, os próprios jogadores na expectativa de meio de ano, Copa do Mundo, enfim, o que é natural. E além de tudo, hoje um calor fortíssimo em São Paulo, temperatura chegando aos 34 graus, agora 31. Aí o Belletti. França. E o Vasco com o Leonardo. Léo Lima. Outra vez o Leonardo. Esse é o Wagner. Chegou bem o Daniel. Há menos de 10 dias, Euler era considerado carta fora do baralho no Vasco, e durante essa semana ele fez questão de tornar público o agradecimento a Romário por ter permanecido. Maldonado. Trabalha com o Lino. Os gols continuam acontecendo. Olha o Lino. Ganhou bem do Leonardo. Em cruzamento. Chegou o Donizete, a bola voltou no Daniel, de longe. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, original do Brasil. O Palmeiras diminuiu no Maracanã. Alexandre. Agora Botafogo 2, Palmeiras 1. Aqui 34 minutos. Segundo tempo, com 5 gols, com virada, com lances lindos para você. Olha o Reinaldo. França pelo comando. Passe não foi legal, fácil para o Elton. O Vasco virou o jogo em 8 minutos. E o São Paulo agora que parece desencontrado, né? Na tentativa de acertar o time, o Nelson vai fazer mais uma substituição, vai entrar Lúcio Flávio no lugar de Maldonado. O susto que o Vasco tomou quando levou os 2 gols seguidos do São Paulo, no início, foi a vez agora do São Paulo sentir também os 2 gols que levou do Vasco de repente, e aí tomou o terceiro. Encerrado do Kaká. Aí o Lúcio Flávio aparecendo no jogo. Fez um bom campeonato brasileiro pelo Paraná Clube. Souza. Lino. Leonardo segue acompanhando na marcação. Jogou no Lúcio Flávio. Liberdade para o Belletti. Lúcio Flávio. Tentou no França. Arrumou para o Lúcio Flávio. Chegou bem o Wagner jogando essa bola para fora. Tá feliz o torcedor. França. Jogou no fundo para o Daniel. Dividida. A bola sobrou com o Elton. Lúcio Flávio, número 20. Saiu Maldonado, número 5. Souza. Levantou no Reinaldo. Corte do João Carlos. Aí o Felipe. Léo Lima. Os gols acontecendo. Já já informação para você. É o 8º do Fluminense. Gol de Roger. 8-0. Em cima do América, lá em Edson Passos. Aí de covardia, né? É o terceiro gol do Roger no jogo. Minutos e 50. Mais uma vez o lance ali, você viu como voltava, estava à frente, impedimento bem marcado. Daniel com o Reginaldo. Lúcio Flávio tropeçou na bola, sai jogando o Vasco. Pro gol, Lúcio Flávio ganhou, Kaká. Souza. Reinaldo, França do lado esquerdo, levantou no Belletti. Ele e o João Carlos. E é só tiro de meta favorecendo o Vasco da Gama.
Tem gol do Fluminense pra gente ver. Seu 7º gol do Fluminense. Veja o cruzamento. E o Flávio, lateral direito do Fluminense, de cabeça só desviando. Já você vai ver o 8º foi do Roger. Tem Romário. Euler do lado esquerdo, o Léo Lima pedindo. Jogou para o Léo Lima, botou na frente. Entendeu que foi normal o lance. O Simon, foi falta não em cima do Léo Lima ali, Marcília? Acho que o jogador do Vasco foi parado faltosamente. Foi interceptado, o jogador deixou a bola para parar no corpo. Olha o Kaká aí recebendo. Tem o Reinaldo no comando, Lúcio Flávio na direita. Foi totalmente marcado. Ela voltou no Daniel. Esse é o Lino. Levou para o meio. Arrumou no França. Devolveu no Lino de cabeça. Corte do Leonardo. Souza. O Vasco todinho no campo defensivo até o Romário. Só o Euler está lá bem em cima da linha que divide o campo. Lino. Cruzamento muito forte. Inteligentemente ali, Edinho não deixou o França seguir no avanço. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Tem o São Paulo de novo com o Daniel. Souza. Marcado pelo Léo Lima, ele ficou com liberdade. França, Reinaldo, fica pedindo o Lúcio Flávio, ele bate bem de fora da área do Lúcio Flávio, mas está marcado. Devolve no Souza, recebeu, arrumou no Kaká, protegeu, tentou virar o Kaká, desarmado na primeira, brigou pela bola. Donizete sai jogando para o Vasco. São Paulo está sem pernas e insiste em atacar pelo meio. O Vasco agora se fechou todo, está vencendo o jogo. Pode reforçar ali a primeiro combate e livrando de certa forma os dois zagueiros para ficar à sobra. Minutos, Romário fez 2, Vasco perdia por 2-0 todos os gols no segundo tempo. Aí o baixinho, que bola pro Euler, na dividida, a bola vai pela linha de fundo, mas o Simon entendeu como escanteio. Toque por último do Reginaldo. O Reginaldo está completamente perdido, né? E ele marcava os jogadores do Vasco nos gols, na hora dos gols, né? O Romário, o olho no outro, veja lá, dividindo, procurando, cadê? Achei, jogou para a linha de fundo. Vai lá o Romário para fazer a cobrança do escanteio. Tem bola para a área do São Paulo. João Carlos subindo. Foi falta sobre o Souza. Claro que o São Paulo tem pressa, 41 minutos. O Vasco vencendo por 3-2. Que virada do Vasco da Gama sobre o São Paulo. Belete no Lúcio Flávio. Passou o França. Jogou para ele. Kaká na área. Aí o França balança o corpo. Arrumou atrás. Belete. E o escanteio. A bola foi desviada. Vai lá para fazer a cobrança o Lúcio Flávio no escanteio. Está lamentando aí o Belete. Veja a câmera colocada dentro do gol do Elton, que está ali orientando. Fica o Edinho na primeira trave. O Vasco todo fechadinho, na expectativa de segurar o placar. Aí o levantamento, Reginaldo jogou pela linha de fundo. Gol do Palmeiras no Maracanã. Na tela da Globo para você. O rendimento do time, Arce bateu a falta, preferiu o desvio. Gol do zagueiro Alexandre, sempre aparecendo nas jogadas aéreas. Você viu a comemoração do Luxemburgo. 2-1 Botafogo, que é o líder com 6 pontos do Rio São Paulo. Reinaldo. 42 minutos. Falta agora do Felipe sobre o Lúcio Flávio.
Ele se desculpa, mas o Simon pune o Felipe com cartão amarelo. Marcília. Ele vai no corpo do jogador. Essas alturas, todo mundo cansado, leva o drible e tenta parar de qualquer forma, né? Aí o cartão acaba sendo uma consequência natural. E o próprio Lúcio Flávio está ali para fazer a cobrança. Levantou para o Kaká, chegou bem para tirar o Wagner. Souza no Lúcio Flávio. Levantamento. França desviando direto para o gol, direto para fora. Só tiro de meta. Vamos ver o gol do Fluminense, o 8º. Vamos lá. Edson Passos para você. Pênalti sobre o Rony. E Roger, mais uma vez, o terceiro dele no jogo, o 8º do Fluminense. Fluminense 8-0 no América, Bangu 3-0 na Portuguesa, Botafogo 2-1 no Palmeiras. Ontem, Corinthians 3-0 no Americano, Flamengo 1-1 com o Guarani. Aqui o São Paulo apertando. França Reinaldo. Se chocaram. Ponte Preta ontem 3-1 no Santos. São Caetano vai vencendo o Jundiaí por 4-2. E o Vasco de virada 3-2 em cima do São Paulo aqui no Morumbi. Nos últimos 2 jogos contra o São Paulo, o Romário fez 5 gols. Romário para o Euler. Léo Lima. Euler. Léo Lima. Troca passes, o ataque do Vasco. Aí o Léo Lima com o Lino. Jogou no Romário. Vai para a área, balança o corpo, Romário. E aí? O Simon estava a 3, 4 metros do lance. O Romário reclama, evidentemente. Queria o pênalti. Vamos ver. Emerson. Ô, Marcílio. Acerta o joelho do Romário. O Romário não é de fazer isso, não é... Olha ali. Ele não é de fazer isso. Quer dizer, quando ele cai e fica parado, é porque acertaram. É um pênalti muito claro para não ser marcado, hein? Olha ali, olha ali. Marcílio na parte de depois disso, a bola embaixo, olha onde ele acerta. Do joelho para cima. Na Copa do Mundo tem exame de vista, não? Vão fazer. Exames médicos agora em março completos. Então acho que o Simon não passa, não. E o que reclama o Evaristo aqui? É na cara do Simon, Pedro. Acho que o Simon estava muito bem colocado, né? Houve 2 pênaltis no primeiro tempo. Até você pode dizer que ele foi pego no contra-ataque, 40 metros de distância. Mas esse ele estava a 4, 5 metros. A bola no chão, o jogador de São Paulo atinge do joelho para cima. Ele não chegou nem perto da bola. Aí o Souza. Jogando com o Lino. Souza. 3 minutos de acréscimo. Temos 3 minutos, vamos a 48. Aí o Daniel. Aí sai jogando o Romário, ele e o Emerson. Os 2 zagueiros do São Paulo ficaram loucos com o Romário hoje. Daqui a pouco o Domingão do Faustão e suas atrações da pesada para você. Aí o Daniel. Fluminense 8-0 em cima do América, placar final. Bangu 3-0 na Portuguesa, jogo encerrado. E os outros ainda em andamento. Aqui 3-2 do Maracanã. E ele agora, hein? O assistente está marcando o impedimento no ataque do Vasco, mas tudo bem, um lance difícil. Fala aí, Marcílio. O Emerson, né? Número 3 aqui. Posição legal do Euler. Condição de jogo. E o São Paulo apertando o levantamento para o França. Saiu bonito, Elton. Grande atuação do Elton. Internautas de todo o Brasil. Vamos lá. O resultado da nossa enquete. São Caetano 4-2 no Jundiaí. Grande virada, placar final. Depois do ataque do São Paulo, a gente viu o resultado da enquete do primeiro tempo, do segundo tempo para você. 47, teremos mais 1 minuto de jogo no Morumbi. Grande virada do Vasco, que enfrenta o América agora no meio de semana, hein? Aí o Romário, 2 gols na partida.
Mais uma vez resolvendo a parada para o Vasco da Gama. Olha, uma virada num clássico em 8 minutos, poucas vezes eu vi. Carlos Eugênio Simon vai apitar o fim de jogo. É o que ele faz. Está encerrado o jogo no Morumbi pelo Rio São Paulo. 2 para o São Paulo, 3 para o Vasco. César Augusto e José Ilan no gramado do Morumbi. Ouvindo o Romário, sabe do que eu sou capaz, como ele falou, se ele acha que é momento de fazer experiência, ele tem todo direito. Os jogadores, tem alguns jogadores realmente que tem que ser testado, que tem muito potencial. Mas eu espero estar na próxima convocação. Eu estou fazendo o máximo para isso. Você deu sua resposta em campo, Romário? Eu não dou resposta, eu não estou entrando em campo para dar resposta ao Filipão e a ninguém. Eu entro em campo hoje com o objetivo de fazer gols e esperando que os gols sejam importantes para o Vasco como foram hoje. César Augusto. Conversar com o goleiro Rogério Ceni do São Paulo. Como nós estava durante o jogo, você permite a virada, com muita falta de atenção. É inadmissível, para mim é inadmissível. Rogério, você se mostrou bastante irritado nos gols do Vasco. O que aconteceu? Por que a irritação? Porque não pode, né? 2-0 no placar. Time como o São Paulo, dentro da sua casa, com a torcida do lado, podendo tocar a bola, gastar o tempo, sair, tomar contra-ataques como esse, não encurta a marcação. Todo mundo tem que encurtar a marcação. Se não encurtar a marcação, ficar marcando de longe, cruza e sai gol. Agora, Luiz. É depoimento de 2 personagens do jogo. Os internautas de todo o Brasil, no segundo tempo, numa grande discussão envolvendo o Vasco da Gama, participaram e nós temos agora o resultado desta enquete. Quem é mais importante